Delegado dá dicas surpreendentes para evitar assaltos. Ele informa que métodos utilizados por criminosos têm mudado nos últimos anos. Atitudes de prevenção são determinantes para evitar roubos e assaltos. O delegado de polícia Jorge Lordello se tornou especialista em estatísticas sobre roubos da cidade de São Paulo. Ele atuou por 28 anos como delegado. Durante e depois de sua atuação na delegacia, ele passou a realizar pesquisas da área com mais de 3,5 mil artigos escritos em vários livros publicados em 28 países, entre outras atividades. Lordello costuma apresentar em condomínios algumas dicas para evitar assalto. De acordo com o levantamento feito por sua equipe, tem mudado de característica nos últimos anos, assim como os roubos das ruas, hoje muito mais direcionados a celulares. A criminalidade cíclica vai se alterando, afirma ele ao Oeste. Ela vai buscando melhores situações para obter lucro. A criminalidade está muito atenta às próprias mudanças da sociedade. Veja algumas considerações e dicas do delegado sobre segurança das ruas e dos condomínios. Diminuição dos arrastões. Há alguns anos ocorreu uma onda de arrastões em condomínios residenciais. O nome pegou muito da mídia. O arrastão era uma modalidade muito violenta da qual criminosos entravam no prédio ou pulavam o muro pela garagem ou pela portaria, rendiam o porteiro e assaltavam diversos apartamentos causando pânico. Isso perdurou por algum tempo em São Paulo e outras grandes cidades, mas os condomínios e os síndicos começaram a tomar uma série de medidas para impedir o arrastão. O que mudou? Durante a pandemia, com a introdução do Pix em outubro de 2022, os arrastões diminuíram. Há quase 2 anos não se registraram assaltos armados em condomínios em São Paulo nem no Brasil. Isso é uma surpresa para muitos. No lugar surgiu uma nova modalidade de crimes, na qual adolescentes e jovens enganam os porteiros e entram nos prédios utilizando chave de fenda. Eles arrombam apartamentos que já foram previamente observados, geralmente em áreas de classe média alta e classe alta, sabendo se os locais possuem joias, dinheiros ou estão vazios. Golpes virtuais. Outra modalidade que está sendo aplicada em condomínios são os chamados golpes virtuais. Tais crimes digitais são cometidos contra moradores que estão atentos aos meios de pagamento. Existem outros prédios o aumento do número de pedidos por delivery. Os criminosos também verificam como esse novo fenômeno está ocorrendo. Conferir o pedido de delivery. Os prédios hoje recebem muita mercadoria. Os criminosos resolveram aplicar golpes nesses moradores, ou seja, o morador recebe lá alguém que ele acredita ser um entregador. É ludibriado quando pega no número do seu cartão, aí até quando se permite ser fotografado ou assinar algo, a foto se torna um meio facial para conseguir um empréstimo em nome do morador. São crimes digitais do tipo estelionato. Os erros de avaliação. Os números mostram que os arrastões, de um modo geral, está no passado. Só que a gente verifica prédios ainda com esquema de segurança voltado para impedir o arrastão. Isso é necessário, mas não se pode esquecer de verificar as novas questões, que é a penetração do prédio por falha única e exclusivamente do porteiro ou de um morador. Jorge Lordello atuou por 28 anos como delegado e se tornou pesquisador criminal. Capacitação necessária, seja com portaria orgânica, funcionário do prédio ou terceirizado. Os profissionais não passam pelo treinamento devido, nem o prédio, quando contrata o funcionário, investe diretamente em treinamento. Como as empresas de terceirização de mão de obra têm dificuldade em capacitar o seu funcionário, muitos já o colocam para trabalhar direto com o cliente. Para aprender no dia a dia, assim os criminosos conseguem ludibriar os porteiros, entrar, arrombar portas e sair na maior cara de pau com os pertences dos moradores. O que deve ser feito? Um funcionário capacitado, logicamente, não vai abrir um portão para uma pessoa que não tem autorização do prédio. Na pandemia, muitos prédios resolveram optar pela chamada portaria remota. O atendente é feito por uma central fora do prédio. Temos verificado porque as portarias remotas fazem uma triagem com rigor maior por estarem mais distantes e equipadas. A pessoa que trabalha da central segue um passo a passo criteriosos para poder liberar a entrada. Se o visitante vai da casa da tia, o atendente verifica se ela realmente mora no apartamento, mas não deixou a autorização e não está no local, então ela não vai liberar a entrada.
Atuação dos moradores. Os moradores também devem evitar a entrada de desconhecidos quando deixam o local. Se forem rendidos, o que tem sido raro, haverá vigilância remota em 2 portões eletrônicos e que desestimula esse tipo de crime, já que outras maneiras mais fáceis de cometê-lo é muito importante. A gente entender que os planos de segurança e o investimento de dinheiro em equipamentos devem estar atrelados às circunstâncias de locais daquela cidade. O procedimento correto em torno da segurança muitas vezes é o mais importante. Não abrir sem a certeza, avisar a central ou capacitar os funcionários são práticas fundamentais. Porque o procedimento correto é o mais importante. Os criminosos sabem que o prédio está cheio de câmeras e gravadores de imagem que serão recuperadas e irão para a polícia. Mas o mais impressionante é que esses jovens não se preocupam com isso. Eles estão entrando nos prédios, eles sabem que a fotografia deles pode ser estampada na televisão, rodada no WhatsApp, mas eles insistem porque se forem menores responderão por um crime de furto. Mesmo detido em flagrante, essa pessoa não fica apreendida. O delegado de polícia é obrigado a entregá-lo a um parente. Se for maior de idade e for preso em flagrante delito, ela também provavelmente sairá. A câmera é importante, mas não é suficiente. Como estão os assaltos das ruas? Hoje, o tipo de crime que mais atrai é o roubo de celular. Por causa do surgimento do Pix, o lançamento do Pix transformou o celular em um terminal bancário, facilitando para os criminosos realizarem assaltos. Eles podem obrigar as vítimas a transferirem dinheiro diretamente de seus aplicativos. Os bandidos desenvolveram diversas táticas como retenção rápida das vítimas das ruas ou sequestros em que realizam transferências enquanto mantêm as pessoas sob ameaça. Essa nova técnica se espalhou rapidamente pelo Brasil, atraindo até facções criminosas como o primeiro comando da capital, PCC, devido ao alto lucro potencial. Resultou em mudança significativa do cenário criminal. Na frente de condomínios, levantei dados que mostram que vários moradores de apartamento ou visitantes foram assaltados à frente do prédio, pois estavam com o celular na mão. Muitos esperando o carro por aplicativo ou esperando alguém que vem buscar utilizando o celular. Infelizmente, mesmo com o índice altíssimo de roubo de celular, tem gente que ainda insiste em usar o celular em público. Aí você corre o risco de ser vítima do chamado crime de oportunidade, ou seja, se o criminoso está passando naquele local e vê a pessoa com o celular na mão, possibilidade de assalto é muito grande. Como evitar? Eu uso a seguinte estratégia. Eu acho mais seguro para quem gosta de aplicativo de banco. Se tenho um segundo celular só com os aplicativos de banco e mantenho esse celular em casa ou eventualmente no ambiente de trabalho para fazer os pagamentos. Aquela pessoa que acredita que precisa andar com o aplicativo de banco no dia a dia deveria ter uma conta muito simples, sem ser especial, que não fosse telhada de um tipo de investimento e que não pode fazer nenhum tipo de empréstimo ou crédito pré-aprovado, ou seja, uma conta da qual a pessoa teria pouca quantidade de dinheiro para fazer transferência e pagamento do dia a dia apenas. Joias e relógios. Outra atitude a ser evitada é andar com joias e relógios caros à mostra. Trata-se de algo que também tem atraído criminosos de oportunidade. Risco de morte. Outro dado que pode surpreender é que as pesquisas revelam que o principal objetivo dos ladrões é roubar, e com um risco muito baixo de latrocínio, roubo seguido de morte. Esse risco está estimado em apenas 0,05% quando se comparam assaltos e tentativas com latrocínios. A maioria dos latrocínios ocorre quando a vítima reage, levando o criminoso a disparar, especialmente se a vítima faz movimentos bruscos ou tenta escapar, acelerando o veículo. Os atuais assaltantes, em geral, não têm intenção de matar. A gravidade das penas 5 anos para roubo versus até 35 para latrocínio influencia o comportamento deles durante os crimes. Mesmo assim, evitar o crime é sempre o melhor caminho. 10 segundos de tensão podem causar enormes transtornos para uma vítima.